Hoje, um pouquinho mais tarde, hora de conversar com o Felipe Killing, direto de Londres. Começam amanhã as novas restrições em Londres. Por que marcaram para o sábado, Killing? Para dar tempo do pessoal se aglomerar bastante hoje à noite nos pubs? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. Essa é uma indagação que foi feita por aqui, né? Não é a primeira vez que o governo anuncia antes de finais de semana ou de dias que possam possibilitar pessoas se aglomerarem. Mas, enfim, Londres foi classificada como cidade de alto risco. Isso significa que a partir de sábado, cerca de 9 milhões de habitantes da capital vão enfrentar mais restrições. Pessoas que não moram na mesma casa não poderão mais se encontrar em locais fechados, o que afeta principalmente pubs e restaurantes. Além disso, a prefeitura recomendou evitar o transporte público. E ao contrário do que se viu até agora, a polícia promete fazer uma boa fiscalização em pubs e restaurantes para garantir que as regras sejam seguidas. Recentemente, quando houve a determinação de fechar pubs e restaurantes às 10 da noite, até mostramos aqui imagens de pessoas fazendo festas nas ruas, se aglomerando. Essas imagens viralizaram. E autoridades prometem agora distribuir multas àqueles que não respeitarem as regras, e ela pode chegar a 10 mil libras, algo em torno de 70 mil reais. A polícia até disponibilizou um número de telefone, 101, para que as pessoas possam ligar e denunciar quem estiver descumprindo. A capital está no nível 2, existe ainda o nível 3, Liverpool, por exemplo, está no nível 3. Isso significa que pubs que não vendem comida, academias, cassinos, casas de aposta precisam fechar. Por aqui o governo bate na tecla que escolas precisam ficar abertas. Se for para fechar algo, que feche pubs ou restaurantes e lojas. O Killing, ontem um ouvinte nosso estava nos contando, ele mora em Londres, que essa regra de que só podem abrir pubs que vendam comida tá gerando uma espécie de jeitinho inglês. Que tem um ou outro pub que tá servindo, por exemplo, uma empanada no prato, em vez de servir no guardanapo para você comer com a mão, argumentando que, dessa maneira, ele é um pub que serve comida. Teve algumas redes de varejo aqui do Brasil que, na época da quarentena, passaram a vender sacos de arroz e feijão. Lembra, Sheila? A Van Nas fez isso. gôndolas, né? Ali perto do caixa. Então tá lá, Muitos, televisores, liquidificadores, ar-condicionado, arroz e feijão. Álcool em gel e Com isso, aspirina. eles conseguiam argumentar que estavam prestando um serviço essencial, que era enfim, um jeitinho brasileiro. E o jeitinho britânico é esse. Inclusive, esse nosso ouvinte nos contou o caso de um pub em Liverpool, que disse que o prato do dia era sopa de cevada. Sopa de cevada, também conhecida como um pint de cerveja. Quente, né, no caso. Do jeito que eles gostam. Exato, isso acontece. Tem o jeitinho inglês para tudo, né? Por exemplo, essa regra que falaram que você não pode se reunir com pessoas da mesma casa. Como você vai provar isso? Ninguém sai com comprovante de residência, ainda mais aqui em Londres é muito comum as pessoas dividirem uma mesma casa porque o aluguel é muito caro. Então imagina só uma casa com 5 quartos. Se você for para um restaurante e ver de repente um chinês, um nigeriano, uma muçulmana e um inglês, eles podem dividir a mesma casa, fica difícil realmente fazer esse controle, vai muito da consciência de cada um. Claro que o governo coloca as regras, mas é preciso que a população também faça a sua parte. Dá sempre para dar um jeitinho, o pessoal por aqui costuma dar, viu? Agora, Killing, a gente está falando sobre o Reino Unido, mas na França, em Paris e em outras cidades também, tem o toque de recolher à noite. E em Portugal, estava comentando aqui com o Megali e a Carla fora do ar, né? A gente se surpreendeu tanto com Portugal, especialmente no começo da pandemia, quando a Europa já vivia lockdown em alguns países, né? A Itália estava ali no pico, no auge das contaminações e das mortes. E Portugal, aparentemente, conseguia escapar disso com números bem razoáveis, assim, de contaminados e tal. Tanto foi que a final da Liga dos Campeões foi realizada em Portugal. O que aconteceu em Portugal para decretar estado de calamidade, hein? Os números dispararam, viu, Sheila? Decretou estado de calamidade. O governo português, inclusive, vai enviar uma proposta ao parlamento para exigir o uso de máscara também nas ruas, aglomeração só com 5 pessoas. Mas é aquela sensação de falsa vitória, né? Portugal estava indo muito bem, aí as pessoas acharam que as coisas estavam sob controle, mas esse vírus é traiçoeiro, está aí ainda, e aí os casos dispararam. A própria Alemanha também registrou um recorde de casos, vai voltar
com novas medidas restritivas. Países considerados um exemplo de sucesso têm tropeçado agora, porque veio essa falsa sensação de vitória. E você falou bem, amanhã na França, toque de recolher em 9 cidades, grandes cidades, Paris, Marselha, Lyon, e esse toque de recolher vai afetar cerca de 20 milhões de pessoas. A Europa está com uma média de 100 mil novos casos por dia, bateu um recorde semanal. Mas aí tem o outro lado, né? Tem esse recorde de casos, o número de contaminados cresceu, de hospitalizações também, só que o número de mortes é ainda 5 vezes menor do que no auge da pandemia por aqui, quando abril e maio, por exemplo. Isso significa que há mais testes, não dá para negar isso, mas também um entendimento melhor de como combater o coronavírus, Covid-19. Há mais tratamentos, o diagnóstico feito com antecedência ajuda, mas os governos têm alertado que as capacidades de hospitais têm chegado perto do limite, e esse é o grande problema, colapsar sistemas de saúde. A Bélgica falou, se continuar nesse ritmo, até a segunda semana de novembro, não teremos mais vagas em UTIs. Aí, a partir desse momento, que o número de mortos vai crescendo de forma exponencial. Então, os políticos por aqui estão cautelosos com o que pode vir pela frente. É assustador, né? Isso mostra que realmente a gente não tem ideia do perigo com que a gente está lidando e ninguém sabe exatamente o que fazer. Diferentes estratégias foram adotadas em diferentes países, aqueles que pareciam estar acertando lá atrás agora parecem estar errando, e aqueles que pareciam estar tomando medidas suicidas hoje estão numa situação um pouco melhor. Caso da Suécia. Significa que a Suécia acertou? Não necessariamente. Também teve o mesmo tombo na economia e um maior número de mortos inicialmente, mas esse número acaba se igualando depois com a chamada segunda onda, que acaba vindo com força nos países que se fecharam antes. A Argentina era um ótimo exemplo aqui no Brasil, aqui na América do Sul, mas agora está colhendo números catastróficos. Então a gente vai precisar realmente decantar essas informações para lá na frente conseguir perceber quais foram os erros, quais foram os acertos. Hoje, diferentemente do que muita gente diz, muito demagogo diz, não dá para dizer que tal país estava certo e tal país estava errado. Está muito cedo, a gente ainda vai passar por várias ondas. É mais ou menos como se lá atrás a gente tivesse que brigar com a onda do mar e houvesse uma discussão sobre se era melhor usar uma luva de boxe ou um taco de beisebol. E fosse escolhida a luva de boxe obviamente fracassaria, e aqueles que estavam defendendo o taco dissessem hoje, tá vendo? Se a gente tentasse com um taco de beisebol, certamente funcionaria. Também fracassaria. Ninguém conseguiu ser realmente um vencedor no combate a essa pandemia. Houve erros, houve acertos cometidos por todos os países, e infelizmente a gente ainda está tateando, né, em busca de uma melhor estratégia de combate à doença. Vem vacina. E você volta segunda-feira, Killing. Bom fim de semana para você, até. Proteja-se. Combinado. Bom final música. de semana. Não, peraí, tem música. Hoje o Killing pode curtir com a gente um Motorhead. Beijo, Killing. Bom fim de semana. Bela jaqueta, viu? Valeu, obrigado.